Vários acidentes de trânsito marcaram o final de semana em toda a região. O acidente foi registrado no início da manhã de sábado, onde o condutor da Saveiro estava com a documentação tudo ok quanto ao veículo dele devidamente habilitado. Ele recusou o teste de bafômetro após se envolver em um acidente. Provavelmente deveria ter ingerido bebida alcoólica de pequena quantidade, ou talvez tenha bebido durante a noite, mas não quis realizar o teste. Ele foi autuado. Não apresentava nenhum sinal de embriaguez para ser conduzido preso. O detalhe é que haviam 5 pessoas dentro desse carro, inclusive uma criança de 3 anos de idade. Ninguém se feriu com gravidade. Já por volta das 5h15 da tarde deste domingo, a Polícia Rodoviária Federal de Cascavel foi acionada para atender um acidente, uma colisão frontal no quilômetro 585 da BR-277. O condutor de um Gol que havia acabado de sair de um evento no Autódromo de Cascavel se deslocava no sentido a Foz do Iguaçu. Tentou realizar uma ultrapassagem no local com faixa dupla, contínua amarela. Acabou colidindo frontalmente contra um Renault Clio que seguia no sentido Curitiba. Os 2 ocupantes do Gol e o do Clio se feriram sem gravidade. Foram socorridos e encaminhados pelo SEAT à Casa Hospitalares de Cascavel. O condutor do Gol, um jovem de 22 anos de idade, foi submetido ao teste de bafômetro que apresentou 0,69 mg por álcool de ar expelido em pulmão, quantidade enquadrada como crime de trânsito. Após receber o socorro, ele ficará à disposição da Justiça para as medidas cabíveis. Na noite deste domingo, um acidente de trânsito foi registrado na BR-163, no contorno oeste em Cascavel. De acordo com informações, um caminhão e um Civic bateram. O Civic saía de Cascavel e seguia sentido a Toledo. E o acidente aconteceu quando o condutor saiu da BR-277 e acessou a BR-163, sendo que invadiu a pista contrária e colidiu contra o caminhão. Uma equipe do SAMU que passava pelo local prestou atendimento à ocorrência até a chegada do Corpo de Bombeiros. 4 pessoas que estavam no Civic ficaram feridas, sendo uma mulher de 37 anos de idade, um rapaz de 30 anos de idade, um homem de 51 anos de idade e uma outra pessoa que não teve a idade divulgada. Ambos tiveram ferimentos moderados e foram levados para a unidade de pronto atendimento de Cascavel. Pela Polícia Rodoviária Estadual, vários fatos foram registrados na região de Missal, Quedas e principalmente também na região de Assis Chateaubriand. O acidente foi por volta do 12h20 da tarde desta sexta-feira, onde a Polícia Rodoviária Estadual de Assis Chateaubriand registrou um acidente no sentido a Jesuítas, sendo um choque de veículo na PR-239 no quilômetro 585. Segundo informações, no acidente envolveu um Ford Ka com placas de Camboriú, placas de Santa Catarina, conduzido por um homem de 50 anos de idade que sofreu ferimentos médios. Relatos da Polícia Rodoviária Estadual dão conta que o veículo seguia no sentido a Jesuítas, quando em determinado momento perdeu o controle de direção, saiu da pista e atingiu uma caixa de concreto que fica na margem da rodovia. O carro ficou com a frente destruída. O condutor foi socorrido pelo SAMU e levado para o Hospital Beneficente Moacir Miqueleto, de Assis Chateaubriand. Um grave acidente de trânsito com vítima fatal foi registrado por volta das 6 horas da tarde desta sexta-feira na rodovia PR-364, no quilômetro 800, onde envolveu um caminhão Volkswagen 8160 de bebida na cor branca, placas de Palotina, conduzida por um homem de 50 anos de idade que sofreu ferimentos leves, e um trator de cor amarela, marca Valmet, conduzida por Valdemir Arcanjo, de 46 anos de idade, que morreu no local. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, o trator seguia no sentido Terra Roxa Palotina, quando em determinado momento o caminhão que seguia no mesmo sentido colidiu violentamente na traseira do maquinário agrícola. Do sinistro resultou em danos materiais em ambos os veículos, ferimentos leves no condutor e passageiro do caminhão, sendo também o motorista do caminhão foi submetido ao teste de bafômetro, o qual constatou
0,8 miligramas por álcool diário expelido no pulmão, e a CNH do mesmo estava vencida há mais de 30 dias. Estiveram no local prestando socorro a equipe do Corpo de Bombeiros de Palotina, Criminalística e também o Instituto Médico Legal de Toledo, que recolheu o corpo. Um acidente entre dois carros foi registrado na noite deste sábado na rodovia PR-585 que liga Toledo ao município de São Pedro do Iguaçu, próximo ao quilômetro 34, em Toledo. Envolveu um veículo com placas Mercosul conduzido por um rapaz e um Chevrolet Corsa com placas da cidade medianeira conduzido por uma mulher. Segundo o que foi informado no local pela condutora do Corsa, ela trafegava no sentido Toledo, seguindo no sentido contrário, quando, de repente, o motorista invadiu a faixa que o Corsa transitava e aconteceu a batida lateralmente. Após a colisão, o Uno ainda andou aproximadamente 80 metros e subiu em um barranco de aproximadamente 4 metros, parando próximo à plantação de milho. Os danos foram de regular monta e não teve vítimas. O condutor do Uno apresentava visível estado de embriaguez, com olhos avermelhados, fala enrolada e cambaleando. Esse outro acidente foi por volta das 10h30 da manhã deste domingo, na rodovia PR-486, trecho Brasilândia do Sul Alto Piquiri, onde envolveu um caminhão Volvo FH 12380 com placas de Assis Chateaubriand, conduzido por NAD de 51 anos de idade, que não sofreu ferimentos. Segundo informações do motorista, ele seguia no sentido Alto Piquiri a Brasilândia e, ao atingir o quilômetro 96, as duas partes do semi-reboque do veículo se incendiaram. Na sequência, ele parou na margem da rodovia e conseguiu ainda ter tempo de tirar o cavalinho, mas os semi-reboques ficaram destruídos após serem atingidos por fogo. Outro acidente é atendido pela Polícia Rodoviária Estadual de Assis Chateaubriand, mas no município de Corbélia. De acordo com informações, foi um abarramento lateral na PR-573, onde envolveu um caminhão Volkswagen com placas de Cascavel, conduzido por um homem de 40 anos de idade, sem ferimentos, e um Prisma de Cascavel com placas de Cafelândia, conduzido por uma pessoa de 23 anos, que sofreu ferimentos médios. Segundo informações, o caminhão seguia pela rodovia no entroncamento da BR-369 em Corbélia a Braganey e, ao atingir o quilômetro 4, envolveu-se no acidente contra o outro veículo, o Prisma, que seguia no sentido contrário. O mesmo foi socorrido e encaminhado para um hospital. Ainda na cidade de Quedas do Iguaçu, na PR-473, envolveu um GMS 10 com placas de Francisco Beltrão, um Volkswagen Gol com placas de Quedas e, segundo informações, o veículo GMS 10 seguia pela rodovia no sentido a Quedas do Iguaçu e na usina Salto Osório, ao atingir o quilômetro 55, houve uma colisão frontalmente. Neste acidente deixou algumas pessoas feridas, entre elas passageiras do veículo GMS 10, uma de 42 anos de idade, 4 anos de idade. Em outra situação, do outro veículo, o condutor do Gol de 58 anos de idade não resistiu e morreu no local. O último acidente registrado pela Polícia Rodoviária Estadual na noite deste domingo foi às 4h30, na região de Itaipulândia, no trecho Missal a Itaipulândia pela PR-497. Envolveu uma GM Spin com placas de Campinas, São Paulo, e também uma GM Spin com placas de Foz do Iguaçu, conduzido por 49 anos de idade, ambos os condutores. Segundo informações, a primeira Spin seguia pela rodovia PR-497 no sentido mensal a Itaipulândia, quando, ao atingir o quilômetro 021 mais 700 metros, veio a colidir na traseira da outra Spin. O resultado foram danos de grande monta e não foi divulgado se houve feridos.